Cobra Capella. Vera Krizanovskaya pelo Espírito J. W. Rochester. Amor e Equilíbrio Audiobook. 9ª parte. Final. Thaisa deixou-se convencer finalmente e o príncipe a levou ao seu boudoir, prometendo que ela veria o pai assim que o corpo fosse depositado no caixão. Onde está Rafaela? Perguntou Thaisa. Ao ver Adrian Petrovich daquele jeito, ela desmaiou. Nós a levamos ao seu quarto, onde está sendo cuidada pela criada. Que pena Kira ter adoecido, sua presença é tão necessária nessa hora. Lamentou-se o príncipe. Quem poderia prever essa desgraça? Murmurou Thaisa, desfazendo-se em pranto. Ao contrário, o estado de Adrian Petrovich já pressagiava o que iria acontecer, nós é que fomos cegos. Mas eis a nossa fiel Werther. Ela cuidará de você. Se você gosta um pouco de mim e de nosso filho, tente superar isso à maneira cristã, disse o príncipe, beijando a esposa. Eu devo voltar para dar as devidas ordens. A condessa está muito abalada e ainda é inexperiente para cuidar de todos esses detalhes. Sim, vá. Quão breve foi a felicidade da pobre Rafaela. Agora o meu pai se uniu à minha pobre mãe. CMO será o reencontro deles? Um anjo como a sua mãe só poderia perdoar as fraquezas terrenas, considerou o príncipe, saindo do quarto. Depois de expedir as devidas ordens, Leonid Dmitrievich foi ao quarto de Rafaela. Esta já estava recomposta, sentada sozinha em seu boudoir. Seu extravagante traje deu lugar a um vestido preto que destacava sobremaneira a palidez da jovem. O príncipe explicou-lhe as determinações feitas. Subitamente, a condessa cingiu-lhe o pescoço com os braços e beijou-o apaixonadamente nos lábios. Foi como uma ducha fria, parecia inoportuno e repugnante para ele trocar beijos a alguns passos apenas do corpo que ainda não esfriara, e daquele homem a quem ele considerava um amigo e pai, cuja confiança traíra tão vergonhosamente. O fato de Rafaela não encontrar naquele minuto uma lágrima sequer para o marido que a arrancara de sua obscura e miserável existência, favorecendo-a com opulência e posição nobre, tornava-a odiosa. Com a contrariedade que lhe inspirava aquela atitude, o príncipe afastou a jovem e balbuciou em voz trêmula. Não é hora, condessa, de zombar do homem a quem a senhora deve tanto, e de quem me envergonho de ter abusado de sua confiança. Sem dizer mais nada, o príncipe deu as costas e saiu do quarto. Um rubor intenso cobriu as faces de Rafaela, suas feições contraíram-se com ódio colérico, digno do apelido de Cobra Capella. Espere só, balbuciou ela, crispando os punhos. No dia em que você for meu, pagará por isso, entre outras coisas. Capítulo 18. Na manhã seguinte ao dia do enterro, Dom César fez a Rafaela uma visita de condolências. Ainda que a jovem a ninguém quisesse receber, abriu uma exceção ao espanhol, pretextando curar uma insuportável dor de cabeça. Eles não seriam incomodados por ninguém, pois Thaisa adoecera após muitas emoções e não se levantava da cama, o príncipe estava trabalhando. Rafaela manifestou ao vigarista o desejo de ver viúvo o príncipe. O senhor não teve qualquer trabalho com o conde, já que o próprio destino se encarregou dele. Aguardo suas providências para cumprir a segunda parte do acordo, disse ela em espanhol, idioma utilizado sempre que falava com Dom César. Um sorriso enigmático percorreu o rosto bronzeu do aventureiro. Para que toda essa pressa, condessa? A senhora mal acabou de se tornar viúva. Creio que isso não seja de sua conta. O nosso acordo é claro, eu pago e o senhor executa, insistiu Rafaela, franzindo o senho. Perfeitamente, condessa, estou às suas ordens. Devo-lhe dizer, entretanto, que eu odeio assassinatos. Veneno e punhal são coisas perigosas. Cumprirei o seu desejo, mas sem sujar as mãos com sangue e, com alguma paciência, alcançaremos o mesmo objetivo. A menção da palavra, veneno, fez a condessa empalidecer. Ela mediu o espanhol com um olhar flamejante e perscrutador, mas nada pôde ler em seu rosto impassível. Não lhe exijo uma morte violenta. Apenas quero que ele fique viúvo, e, como o senhor fará isso, não me diz respeito. Está certo, condessa. A senhora não teria um retrato dela? Sem dizer nada, Rafaela tirou do álbum uma foto de Thaisa e a estendeu a Dom César.
Este a colocou no bolso, despediu-se e saiu do quarto. O pseudo-marquês ocupava um apartamento pequeno, mas confortável, composto de 3 quartos. Na noite do mesmo dia, ele dispensou o criado, alegando precisar escrever algumas cartas, e disse-lhe que não precisava voltar antes de 1 hora da madrugada. Assim que Dom César se viu sozinho, trancou-se na pequena sala de estar e baixou os estores e as cortinas. Em seguida, fixou o retrato de Thaísa na mesa entre 2 velas acesas. Para ficar mais à vontade, Dom César tirou a roupa de cima. Erguendo as mãos sobre o retrato, firmou, no rosto de Thaísa, o seu olhar flameu. Aos poucos, uma palidez cadavérica foi se espalhando pelo rosto do espanhol. As veias da testa e das têmporas entumeceram, as mãos enregelaram-se, os olhos adquiriram uma expressão tosca e imóvel. Sua respiração acelerou-se, como que inconsciente, ele balbuciava palavras incompreensíveis. Subitamente, as velas apagaram-se, como se alguém as tivesse soprado. Deu-se então um espetáculo estranho. As costas, a cabeça e os dedos de Dom César cintilaram de luz vermelha fosfórica. De seu corpo parecia emanar uma névoa azulada, indo adensar-se sobre a superfície do retrato e a rodopiar vertiginosamente, feito uma esfera, adquirindo uma coloração sanguínea que se foi desfazendo em faíscas. Quanto tempo durou esse fenômeno é difícil dizer, subitamente, tudo se apagou e desapareceu. Os braços de Dom César caíram inânimes, ele cambaleou e tombou no chão, feito uma massa inerte. Enquanto isso, Thaísa, com aparência desconsolada, estava em seu boudoir em companhia de Kira, Rafaela e Werther. De chofre, a condessa soltou um grito, premeu a cabeça com as mãos e desfaleceu. Quando Thaísa conseguiu abrir os olhos, após longos esforços feitos por parte dos presentes, aparentemente já não reconhecia ninguém. O seu olhar vagava perdido e ela dizia palavras incompreensíveis. Os médicos não puderam explicar a causa daquele mal. Todos os esforços em tentar fazê-la voltar a si se verificaram inúteis. No terceiro dia, Thaísa deu à luz um menino. Apesar de ter nascido prematuro, ele estava são, sua mãe, porém, continuava delirando e sua vida estava por um fio. O príncipe desesperava-se. Foram chamadas as maiores celebridades da classe médica. Após 2 dias de luta desesperada, a vida, aparentemente, levou vantagem. A febre cessou, mas a razão não voltava. A princesa continuava sem reconhecer ninguém, nem o marido, não perguntava do filho, nem tinha a menor consciência do que estava acontecendo. Durante aquele período de luto e das tentativas infrutíferas de trazer de volta a razão da pobre jovem, Rafaela passou a cuidar do pequeno Anatoly, cercando-o de verdadeiros mimos maternos. Ela supervisionava a ama de leite, só deixava a criança para ficar ao lado da enferma, e soube, naquela hora difícil, conquistar o reconhecimento de todos, inclusive vencer as últimas prevenções de Werther. Tendo se afeiçoado extremamente ao filho, seu retrato vivo, o príncipe sentia-se grato a Rafaela. Às vezes, ele se surpreendia pensando em como aquela coquete podia ter mudado tanto. Ela passava horas inteiras junto à cama de Thaísa, para melhor cuidar do menino, sua abnegação chegou a ponto de ela transferir o berço dele para seu quarto. Das longas conversas com Werther, que a tratava com menos desconfiança, Rafaela veio a descobrir que Thaísa, ainda na gravidez, fizera um testamento, segundo o qual, em caso de sua morte, ela designava o marido como tutor da futura criança, e investia-o como curador do patrimônio. Se o filho viesse a falecer, o príncipe herdaria a metade de todos os bens, a outra metade deveria ser dividida entre os parentes e instituições de caridade. Essa descoberta fez com que Rafaela redobrasse os desvelos pelo pequeno Anatoly, embora a sua própria situação financeira a livrasse de quaisquer preocupações, já que o conde lhe deixara cerca de 80.000 rublos, uma bela propriedade e uma pensão de 3.000 rublos por ano. Ficaram-lhe também os excelentes móveis, prata e brilhantes, dos quais Thaísa havia renunciado em favor da madrasta, o que, por sua vez, constituía um capital não menos significativo. No fim de maio, os médicos recomendaram que a enferma fosse levada para a propriedade rural, onde vivera antes,
na esperança de que o ar fresco e o ambiente doméstico pudessem agir favoravelmente sobre a doença de Thaísa, que a nenhum tratamento cedia e parecia desenganada. Desolado, o príncipe levou a esposa, sua fiel Veria e uma irmã de caridade ao castelo de Rhodes CNBCRG. Seu trabalho exigia que ele ficasse em Petersburgo, mas decidiu visitar Thaísa a cada 2 ou 3 semanas. Como Leonid Dmitrievich não queria separar-se do filho e sua mãe não sabia da existência dele, Anatoly permaneceu sob os cuidados de Rafaela. Passaram-se cerca de 2 meses. Thaísa piorava a cada dia, o príncipe retornava das visitas cada vez mais desesperançado e abatido. Os médicos estavam desiludidos quanto à sua recuperação e previam o fim iminente da condessa, que não resistiria até o outono. Apesar de sofrer pela esposa, o príncipe foi se afeiçoando a Rafaela nas suas visitas para ver o filho. Com habilidade e astúcia a ela pertinentes, a condessa valia-se do pequerrucho para subjugar o pai, incapaz de conter a emoção, ao ver o amor e cuidados que Rafaela prodigalizava a seu filho, que sorria e estendia as mãozinhas para a mãe adotiva. Assim, tudo ia a mil maravilhas e Rafaela poderia se considerar afortunada, se uma coisa não lhe causasse muita apreensão: Hugo parou de lhe dar notícias. No início, ela pesou a hipótese de que o jovem artista tivesse cometido, em sua exaltação, algum ato insano e comprometedor, mas, como nada aconteceu, ela achou que, talvez, ele estivesse morto, o que a deixou mais tranquilizada. Fica compreensível, assim, a sua decepção, quando, em um belo dia, entregaram-lhe o cartão de visita de Hugo Reschberg, pedindo ser recebido para demonstrar sua estima. Mais uma vez, era necessário representar uma comédia. Rafaela recepcionou o jovem, fingindo alegria pelo reencontro, e de uma maneira que só a ele fosse compreendido o sentido oculto de suas palavras. Ela narrou ao pintor os acontecimentos trágicos, a morte do conde, a insanidade de Thaísa e o fardo de ter que educar o filho do príncipe. Todas aquelas obrigações, infortúnios e cuidados lhe tomavam todo o tempo. Hugo ficou abalado ao saber da má-ventura de Thaísa. Por sua vez, ele contou que contraíra tifo e que quase morrera. Depois, tratou-se por 6 meses em Sorrento. Fiquei tão ruim, fraco e magro, que não quis aparecer por aqui, disse ele, fitando amorosamente os olhos de Rafaela. Passado 1 minuto de silêncio, ele acrescentou em tom significativo: agora que você é viúva, tudo muda para nós. A condessa premeu-lhe a mão e ciciou, fitando-o com olhar doce: assim que terminar o meu luto, conversaremos sobre o nosso futuro. A jovem não queria frustrar suas expectativas, tanto mais que ele ainda poderia ser útil para incitar os ciúmes do príncipe. De qualquer forma, sua exacerbação, suas queixas e ciúmes deveriam ser evitados. No início de julho, o príncipe voltou de Riga totalmente deprimido. Ao visitar Rafaela no dia seguinte, ele contou que Thaísa derretia feito vela de cera e que o médico não lhe dava mais de 3 ou 4 meses de vida. A condessa baixou entristecida a cabeça, enxugou uma lágrima fingida e, apertando contra-se Anatoly, sentado no colo, murmurou com a voz embargada: pobrezinho do pequerrucho, como é duro perder a mãe dessa forma. O príncipe tomou a mão de Rafaela e levou-a aos lábios. Ainda bem que Deus lhe deu uma mãe adotiva tão maravilhosa. Um rubor vivo cobriu a tez pálida da condessa. Queria ser para sempre, pois me afeiçoei tanto ao pequenino, como se ele fosse meu. Leonid Dmitrievich, se Thaísa morrer, vou sair de Petersburgo. Não aguento mais os comentários maldosos acerca de suas visitas, e que dirá, caso o senhor fique viúvo. Já me basta meu ato criminoso, movido pela paixão incontrolável, que me fez trair o pobre Adrian. Não quero agora desonrar publicamente o seu nome, acresceu ela, em voz baixa. Se o senhor me confiar Anatoly, eu cuidarei dele como se fosse meu filho. O príncipe ouviu-a calado, depois pegou na mão dela e disse: eu compreendo e respeito seus sentimentos, Rafaela. Permita-me lhe dizer apenas que, se for da vontade de Deus que Thaísa nos deixe, não poderei dar à criança uma mãe melhor que a senhora. Passado o período do luto, que será imposto por exigências do coração e respeito, tentarei eliminar os impedimentos que resultam do nosso parentesco.
Sua religião não impõe restrições e nada impedirá que fiquemos unidos por toda a vida. Tenho certeza de que a alma de Thaísa aprovará a minha escolha. E o príncipe novamente beijou a mão de Rafaela. Pálida e trêmula, Rafaela comprimiu as mãos contra o peito e fechou os olhos. O excesso de felicidade privou-a, naquele minuto, do dom da fala. Arrebatado pelo momento mágico, o príncipe inclinou-se, beijou a jovem nos lábios semi-abertos em sorriso de felicidade e saiu do quarto. Silenciados os seus passos ao longe, Rafaela chamou a ama de leite, passou-lhe as mãos à criança e trancou-se no dormitório. Ela queria ficar sozinha para dar vazão à intensa felicidade e ao regozijo exultante. Enfim a palavra decisiva fora pronunciada. O objetivo almejado fora alcançado. Ela não só soube seduzir aquele homem com os feitiços de sua beleza, mas também ser reconhecida e respeitada por seu amor a Anatoly, como uma mãe. Ela era duplamente vencedora. Aquela série de delitos, culminando com suas intrigas diabólicas, nem sequer afluíam à sua memória. Ela se esqueceu do assassinato do conde, do fim triste de Thaísa, que lhe desobstruiria o lugar almejado. Ela só via o porvir brilhante e, a coroa de princesa, as colossais riquezas, o marido amado e a criança tomada da rival. Quando as primeiras excitações se amainaram, Halakla pôs-se a arquitetar planos para o futuro. Faltava-lhe livrar-se de dois sujeitos impertinentes, Dom César e Hugo. Quanto ao último, não precisava ter pressa. Ele podia viver da esperança e aguardar. Se mais tarde ele ficasse inconveniente, bem que poderia sofrer um infarto, como o conde. Com o auxílio do avô, isso seria fácil. Um crime a mais, já não a assustava. O mais importante era livrar-se de Dom César, cujos serviços se tornaram dispensáveis. Teria de pagá-lo bem e obrigá-lo a viajar para o exterior. Em uma palavra, ele deveria desaparecer do caminho da futura princesa Argunova. Após refletir muito, decidiu que a explicação decisiva com Dom César deveria ser realizada na casa do avô, para tanto, precisava encontrá-lo antes e aconselhar-se com ele. O agiota ouviu a neta com visível contentamento e a felicitou com o auspicioso porvir de Scortinanduce. Em seguida, acrescentou: "Você tem razão, é hora de se livrar do vigarista. Você não deve poupar dinheiro. Também acho que você deve se encontrar com ele aqui, longe de ouvidos indiscretos. Mas é arriscado ficar sozinha com ele. Estou com o pressentimento de que esse patife está armando alguma coisa. Por garantia, direi para ele que preciso sair, mas depois me escondo no armário embutido do quarto ao lado. De lá, poderei observar vocês dois e, se for o caso, acudi-la." "Está bem, vovô. Agradeço-lhe a sugestão, ainda que não acredite que Dom César ouse fazer algo. Gostaria de despedir-me dele amigavelmente." No dia marcado, Rafaela saiu de casa sozinha, alugou uma carruagem e ordenou ao cocheiro levá-la ao lugar indicado. Um pouco antes de chegar à casa onde vivia Conrad, ela pediu para parar, saiu da carruagem e ordenou que a aguardasse. Tinha escolhido um dia oportuno para ausentar-se. O príncipe havia viajado a Riga, informado por carta de que a saúde de Thaísa piorara repentinamente, Kira estava em Chuvalovo e, devido à sua gravidez, saía pouco de casa. A condessa, uma vez ou outra, hospedava-se por 5 ou 6 dias na casa de Kira. Naquele dia, Rafaela deixou a criança com a baronesa Kira, viajou pretextando negócios e prometendo voltar no dia seguinte. Depois de tocar a campainha da casa onde morava Conrad, abriu-lhe a porta Dom César. Ele ajudou Rafaela a tirar a manta e ofereceu-lhe uma cadeira de palha. "A senhora desejava me ver, condessa?" "Estou às suas ordens", disse Dom César, lançando um olhar encendido para a jovem. Pela primeira vez, não escondia a sua atração por Rafaela, esta interceptou o olhar devorador e mal se conteve de indignação. "Onde está o meu avô?" perguntou ela, olhando em volta. "Foi tratar de um assunto, mas deve voltar logo." "Bem, tanto faz. Então, vamos ao que interessa. Queria vê-lo, Dom César, para agradecer-lhe a ajuda prestada e acertar com o senhor. Como sinal de meu agradecimento e satisfação, estou disposta a pagar-lhe o dobro do combinado. O senhor receberá a soma integralmente nesses dias.
Deixe-me também dar-lhe um conselho, para evitar problemas no futuro. Oh, Condessa, que conselho dita a sua amizade por mim? Deixe Petersburgo. Sua invariável sorte no baralho, dizem até que o senhor hipnotiza as cartas começa a levantar suspeitas. Ouvi coisas desagradáveis a esse respeito. De qualquer forma, isso pode acabar mal. Não se esqueça de que o senhor usa o nome e o título de outra pessoa. Um inquérito policial pode revelar coisas indesejáveis e trazer inúmeras consequências. Acredite-me, é perigoso envolver-se com a polícia, saia da Rússia. Com o dinheiro que eu lhe darei, o senhor poderá viver bem em qualquer lugar. O espanhol ouviu Rafaela sem interromper, mirando-a com olhar flamejante. Quando ela terminou, por alguns instantes sobreveio um silêncio. Dom César tamborilou com os dedos na mesa e disse com ironia indisfarçável: Eu aprecio, Condessa, o seu conselho. Permita-me, da mesma forma, aconselhá-la também a deixar Petersburgo. A mudança do clima e do ambiente lhe será tão salutar quanto a mim, pois o seu passado teme tanto a luz como o meu, se não mais. O senhor perdeu o juízo ou está bêbado para dizer tais insolências? Bradou Rafaela, empalidecendo de fúria. Nenhuma das duas coisas, Condessa. Apenas, conheço há algum tempo uma pessoa, Leonardo Trembellini, seu antigo mestre nas artes de sonambulismo, ou como rastejar do picadeiro diretamente ao aposento nupcial do príncipe. Oh, o bom Leonardo é assaz linguarudo depois de um copo de vinho. Além disso, em sua trupe trabalha um tal de Rupert Knopf, intérprete de canções tirolesas. Ele afirma ter sido seu colega em Berlim e rememora fascinado como a senhora dançava cancan. Não menos interessantes são suas narrativas das aventuras amorosas da senhora. Tenho certeza de que se todo esse passado turbulento aflorar à tona, a minha bela cobra capela ficará mal aos olhos do príncipe e de toda a sua ilustre família. Lívida feito um cadáver, Rafaela tremia toda e procurava algo com a mão para apoiar-se e não cair da cadeira. O senhor diz isso para extorquir mais dinheiro? Balbuciou ela em voz rouca. Absolutamente, não posso negar que eu preferiria o patrimônio do conde. Em troca disso, ofereço-lhe o título de marquesa para tê-la em pagamento de meus serviços. Sim, Rafaela, eu a adoro com toda a paixão de um filho do sol abrasante da Espanha, sob o qual nasci e jamais a cederei a quem quer que seja. Se o príncipe revelar intenções de desposá-la, acabará como Thaísa. Em caso de sua recusa, eu não só desmascararei o seu passado, como a entregarei à justiça pela morte do seu marido. Eu guardei o vinho que ficou no copo do conde. Uma análise química do líquido, juntamente com a exumação do corpo, inevitavelmente a levarão à Sibéria ou a Sakhalin, em companhia de seu avô, o qual, tenho certeza, teme não menos que eu envolver-se com a polícia. Agora escolha, eu ou o tribunal do distrito. A condessa ficou calada. Ela sentia-se sufocar, um suor frio cobriu todo o seu corpo. Dominada por uma tontura repentina, cerrou os olhos e apoiou-se na mesa. Por alguns instantes, sentiu que o coração ia estourar. No momento em que os seus projetos ambiciosos estavam praticamente atingidos, eis que surge, em seu caminho, uma víbora perigosa, prestes a aplicar-lhe um bote fatal e lançá-la ao precipício. A situação era tão inesperada e terrífica, que ela perdeu sua presença de espírito e, por uns instantes, a capacidade de raciocinar. Um abraço impetuoso e o contato dos lábios incandescentes de Dom César, premendo a sua boca, fizeram Rafaela voltar a si. Ela se endireitou e estremeceu de asco ao interceptar o olhar do espanhol, fulgindo de paixão animal. Com um esforço desesperado, a jovem tentou desvencilhar-se inutilmente de seus braços férreos. Subitamente, atrás do espanhol surgiu Conrad, empunhando um longo punhal finlandês. Seu rosto rugoso, desfigurado pela fúria, era asqueroso, seus pequenos olhos esverdeados e os lábios cerrados conferiam-lhe uma estranha semelhança com um tigre. Descalço, silencioso feito sombra, deslizava ele pelo chão e, com um golpe violento, cravou a faca nas costas do espanhol. Dom César esticou os braços e, sem soltar qualquer ruído, tombou ao chão, salpicando de sangue o vestido e as mãos de Rafaela. Esse canalha recebeu o merecido e não vai mais prejudicar ninguém, rugiu Conrad, virando e examinando o corpo imóvel.
Devo ter-lhe atingido o coração. Vamos jogá-lo rapidamente no porão. Ajude-me a levantar o alçapão. Rafaela obedeceu, tremendo feito vara verde. O agiota empurrou o corpo exânime para um pequeno porão úmido, construído sob o piso e fechou o alçapão. Rai, saldei sua dívida com uma boa economia. Agora, meu bem, pegue aquele pano molhado e tire as manchas de sangue, enquanto não secaram. Eu lavarei o chão, e mais fácil agora, pois o sangue está fresco. Depois descanse e se acalme. Assim que o seu vestido secar, você deve sair daqui. Rafaela lavou cuidadosamente as mãos e tirou as manchas de sangue do vestido. Aos poucos, ela se acalmou. Parecia-lhe ter escapado de um perigo mortal, suspirou fundo e disse: Não sei como agradecer-lhe, vovô, pelo que fez. Jamais esquecerei disso e, como uma prova da minha gratidão, vou recompensá-lo bem. Agora, o que vamos fazer se alguém encontrar aqui o corpo desse patife? Quem virá procurá-lo aqui? Replicou Conrad, sacudindo os ombros. Ninguém o viu chegar. O prédio é isolado e, pela vizinhança, não há casas residenciais. O velho Emeliano trabalha o dia inteiro e volta para casa bêbado. Ele mora sonho em uma casinhola do outro lado do pátio, vem para cá a cada 3 dias para trazer água e um feixe de lenha. Agora ele já nem precisará vir mais, pois irei por um mês à Riga e levarei a chave comigo. Quando eu voltar, jogarei no porão um saco de cal virgem para acabar de vez com o cadáver. Fique tranquila, minha princesinha. Coloque a sua manta e vá. Está na hora de você voltar para casa. Dessa vez eles se despediram bem mais amigos do que em outras vezes. Rafaela retornou para casa e sua ausência não foi notada. Naquela noite, Rafaela dormiu tão bem como havia muito tempo não dormia. A última ameaça em seu caminho fora eliminada. Passou-se um mês do último acontecimento. Rafaela continuava morando ora na cidade, ora em Chuvalovo. Sua alma regozijava-se de felicidade, pois o príncipe era cada vez mais carinhoso, já se considerava como seu noivo e nutria uma profunda gratidão por sua dedicação a Anatoly, contando com 5 meses e meio, e cada dia mais bonito e engraçado. Thaísa estava mal. Rafaela, de minuto a minuto, aguardava a notícia de sua morte. Assim, causou-lhe bastante surpresa, quando, certa manhã, chegou Werther e anunciou que inesperadamente a razão voltara a Thaísa e que ela queria ver o marido e o filho. A ex-governanta insistiu para que o príncipe, devido à fraqueza da enferma, fosse até ela imediatamente. Leonid Dmitrievich decidiu viajar, naquela mesma tarde, com o filho e a ama de leite. No início, Rafaela expressou a vontade de ir junto, mas Werther deu a entender que Thaísa não desejava vê-la, e o próprio príncipe conseguiu demovê-la do intento. Apesar de ser leviano e dissoluto, não ficaria bem para ele aparecer na presença da moribunda em companhia de uma mulher que ele se afoitou em chamar de noiva, antes que a tampa do caixão da esposa baixasse. A condessa não insistiu. Ela estava exultante com a aproximação do desfecho. Não a preocupava a aparente recuperação de Thaísa. Sabia perfeitamente que os desatinados sempre recuperavam a razão imediatamente antes da morte. 2 dias depois da partida do príncipe, Rafaela estava em sua casa na cidade, sentada no boudoir, quando lhe entregaram uma carta trazida por um mensageiro. Rafaela abriu-a indiferente, porém, à medida que a lia, o rosto empalidecia, a respiração sustava-se e ela sentia, no cérebro, uma dor lancinante que parecia enlouquecê-la. A carta tinha o seguinte teor: Condessa, malgrado seus esforços em acabar comigo, escapei da armadilha que a senhora me armou em cumplicidade com seu ilustre avô. Estou vivo, consequentemente, acima de sua cabeça paira a espada de Damocles e, à lista de seus crimes, acrescentou-se o atentado à minha morte. O meu silêncio dependerá da senhora mesma. Quero receber a importância combinada, acrescida de 10.000 rublos, espero que a sua pele custe tanto, só então irei embora para o exterior, esperando não a ver nunca mais, já que o seu torpe ato me curou da minha paixão insana. Trate de entregar, amanhã cedo, o dinheiro ao meu mensageiro, que a esperará na Catedral de Kazan. Ele irá portar na lapela uma rosa vermelha.
Quando a senhora se aproximar dele, ele dirá a senha, Sibéria. A senhora lhe entregará o dinheiro e tudo estará terminado. Impossível descrever os sentimentos que se apoderaram de Rafaela ao ler aquela carta. A ideia de que o perigoso cúmplice, do qual ela pensava se achar livre para sempre, ainda estava vivo, tendo se tornado seu inimigo declarado, quase a deixou doida. Mas o mal estava feito. A jovem sabia da necessidade de atender às exigências daquele homem perigoso que, a qualquer hora, poderia acabar com ela e com Rade. No dia seguinte, após arrumar a quantia pedida, tremendo de ódio, foi levar o pacote ao local combinado. Rafaela vestia um traje preto, um véu da mesma cor cobria-lhe o rosto. Seu coração enregelou todo ao reconhecer no mensageiro de Dom César o seu antigo colega, um velho palhaço da trupe de Trembellini. Este parecia não a ter reconhecido e a jovem, após entregar o pacote, saiu rapidamente da catedral. Quando a fúria inicial e os primeiros temores amainaram, Rafaela retornou à sua costumeira empáfia. Aparentemente, Dom César tinha suas razões de não denunciá-la e suas ameaças não passavam de uma hábil chantagem. Ele iria embora com seu espólio e se calaria até extorquí-la novamente. Era necessário aconselhar-se com o avô e achar um meio de fechar a boca do espanhol para sempre. Era certo que Dom César não empreenderia nada contra ela, pelo menos naquela hora. Thaísa estava morrendo ou, talvez, já estivesse morta, de modo que nada ameaçava ao seu casamento com o príncipe, e esta última circunstância a recompensaria generosamente dos prejuízos monetários. Rafaela tranquilizou-se com essas deduções reconfortantes e viajou para passar alguns dias na casa de Kira. Sem dúvida, seria para lá que seguiria o telegrama anunciando a morte de Thaísa. Capítulo 19. Para explicar o que acabamos de descrever, devemos voltar à pessoa de Dom César, ou seja, aquele instante em que Conrad atirou para baixo o seu corpo inânime no porão. Ainda que gravemente ferido, o espanhol não morreu, perdendo temporariamente os sentidos. Se a mão do agiota fosse tão forte como antes, seu fim seria instantâneo. A velhice, todavia, enfraqueceu-a. O punhal passou rente ao coração, atingindo apenas um pulmão. Rafaela já tinha ido embora para casa e Conrad estava na estação báltica, quando o espanhol abriu os olhos. Fraco e sedento, soltou um gemido rouco de dor intensa. Em volta, tudo era escuridão, o ar úmido e viciado apontava que ele se encontrava em um porão. Dom César não era só uma pessoa fisicamente forte, como dono de um caráter extremamente enérgico. Dominando a lancinante dor que lhe causava cada movimento, tirou do bolso uma caixa de fósforos, sempre carregada, e acendeu um palito. Foi então que ele analisou o ambiente. Em um dos cantos, havia um saco de batatas, um monte de legumes e, no canto oposto, jazia um pote com pepinos curtidos. O ferido arrastou-se com dificuldade até o pote e tomou avidamente a salmoura dos pepinos. O espanhol se sentiu revigorado, recobrando ânimo, pôs-se de joelhos, depois conseguiu se levantar e acendeu o segundo fósforo, à luz do qual se convenceu de que poderia facilmente alcançar o alçapão com as mãos. Era preciso levantá-lo, se não quisesse apodrecer naquele buraco. Por alguns segundos, apoiou-se na parede, pois ficara meio zonzo. Temendo um novo desmaio, Dom César fez um esforço desesperado, levantou e atirou para trás o tampo, que caiu com estrondo. Felizmente, Conrad, certo de sua morte, não colocara em cima do alçapão nenhum peso. Entre mentes, a derradeira força causou um novo desfalecimento, ainda que mais breve do que o primeiro. Ao voltar a si, Dom César agarrou-se na borda do vão e, com enorme energia, conseguiu sair do porão, tombando imediatamente, de sua boca, jorrava um filete de sangue. Após uma hora de descanso, ele acendeu uma lâmpada encontrada na mesa, pegou uma toalha pendurada na parede e, molhando-a no balde deixado por Conrad junto da porta, atou o ferimento. Isso o aliviou um pouco. O risco de ser acometido por febre e delírios era grande. Para salvar-se e vingar-se depois, deveria abandonar imediatamente aquela casa maldita. A muito custo, quase caindo a cada passo, Dom César conseguiu chegar até o armário, onde, como ele já sabia, o agiota guardava vinho e conhaque.
O armário trancado foi habilmente aberto pelo aventureiro com um canivete. Um copo cheio de vinho revigorou-lhe as forças. Sem se esquecer de sua capa, deixada por Conrad no armário, Dom César abriu do mesmo modo a porta de entrada e saiu para a rua. O velho Emeliano, dormindo bêbado na sua cama, jamais imaginaria o drama que se desenrolava em sua casa. Para a sorte de Dom César, ele conseguiu encontrar um cocheiro livre por perto, coisa bastante rara naquela região. O aventureiro mandou seguir diretamente para o hospital. Registrando-se sob o nome de Diego Morales, artista do circo de Trembellini, alegou ter sofrido uma infeliz fatalidade. Depois de medicado, ele ditou um telegrama ao enfermeiro, participando o acontecido ao Sr. Leonardo, em um jargão só a este compreensível, pedia-lhe que o visitasse dali a 3 semanas. Sua expectativa era recuperar-se até lá, já que o ferimento não era mortal e sua debilidade era resultante da perda de sangue. À noite, seu estado febril seguiu-se de delírios, que seriam até comprometedores, se alguém soubesse espanhol. O ferimento cicatrizou-se antes do esperado e, graças à natureza forte, após 2 semanas Dom César conseguia se levantar, ainda que estivesse muito fraco e torturado por uma tosse seca, às vezes com sangue. Dom César era por demais esperto para não entender o significado daqueles sintomas. Aproveitando uma oportunidade, pediu ao médico para dar-lhe uma opinião sincera sobre o seu estado de saúde. Sou um homem e não temo a morte, gostaria de saber a verdade para deixar em dia os meus negócios terrenos. O senhor quer saber a verdade? Perguntou o médico em tom sério. Nesse caso, devo dizer-lhe que o seu pulmão esquerdo está danificado e que a sua vida está seriamente comprometida. Não posso calcular o tempo que lhe resta, mas sugiro que o senhor vá, o mais rápido possível, para um lugar de clima quente. Dom César agradeceu ao médico. Deitado no leito, ele refletia sobre o que fazer. Morrer no florescer dos anos, enchia o seu coração de fúria, assim como de sede incontrolável de vingança. Você me pagará caro por isso, cobra capela. Hei de arrancar sua língua venenosa com essa máscara hipócrita, resingava ele, crispando os punhos. No dia seguinte àquela conversa, veio Trembellini. Os homens tiveram um longo colóquio que encheu de satisfação o coração do velho mestre de Rafaela. À noite, passou um velho amigo do espanhol, o palhaço do circo. Ele prontificou-se em pegar um pacote que uma dama lhe entregaria na Catedral de Kazan. Ao receber o dinheiro, Dom César murmurou sarcasticamente entre dentes. É com este dinheiro que vou acabar com você, criatura desprezível. Após escrever uma longa carta, endereçada ao príncipe, e que levou 2 dias para executar, Dom César viajou para Riga. Para evitar comentários que poderiam ser motivados pelo seu desaparecimento da hospedagem, enviou para a administradora um bilhete em que informava ter viajado a negócios e pedindo para não se preocupar. Werther ficou imensamente surpresa ao lhe entregarem o cartão de visita do Marquês Gonzales, pedindo recebê-lo imediatamente. Sua surpresa, entretanto, deu lugar ao assombro, no instante em que ela pousou o olhar naquele homem, outrora bonito e forte. Meu Deus, o que lhe aconteceu, Marquês? O senhor parece ter saído de um túmulo, exclamou ela, apertando-lhe a mão. Ao contrário, estou indo para lá, amargurou-se Dom César. Como está a pobre princesa? Sofrendo, não ata nem desata. Já não suporto mais seus sofrimentos, disse a fiel governanta, enxugando as lágrimas que lhe anuviavam os olhos. Vim ver Taissa Adrianovna. Tenho muita pena dela. Com sua permissão, tentarei curá-la com um novo método. Vamos, Marquês. Os médicos asseguram que a pobre Taissa está desenganada. Já nem lhe dispensam qualquer tratamento, esperando seu fim de uma hora para outra. Deus lhe ajude a salvá-la com os poderes que o senhor possui. Werther levou o pseudo-marquês até um pequeno terraço de vidro. A enferma, rodeada de almofadas, encontrava-se meio deitada no sofá, para ficar o máximo possível ao ar fresco, ambiente mais propício por sugestão dos médicos. Ao ver sua vítima, Dom César estacou estremecido. Taissa estava irreconhecível. Sua magreza era terrível, parecia não haver sequer uma gota de sangue em suas veias.
Os olhos imóveis careciam de expressão e, se não fosse por um leve tremor nervoso das mãos, ela poderia ser tomada por um cadáver. A senhora poderia nos deixar a sós? Preciso ficar sozinho para poder me concentrar melhor, ainda mais que estou tão fraco, pediu ele em voz baixa. A governanta fez um sinal de consentimento com a cabeça e foi para o quarto vizinho. Ela não nutria qualquer esperança, o que poderia fazer aquele homem padecente. Mas a esperança é a última que morre. Assim que Dom César se viu sozinho, postou-se diante da enferma e fitou-lhe o olhar, concentrando toda a sua força de vontade. Da enorme tensão dispensada, suas veias entumeceram. Um pequeno acesso de tosse fê-lo espargir algumas gotas de sangue, colorindo os lábios, sem dar atenção a isso, fez alguns passes. Thaísa estremeceu, abriu os olhos e os seus membros adquiriram uma imobilidade cataléptica. Dom César premeu forte seu dedo contra a testa da jovem, na altura das sobrancelhas, e balbuciou em tom imperativo. Eu lhe devolvo a memória e a razão. Você acordará com saúde, irá se alimentar e dormir bem, e as forças lhe retornarão. Você viverá e será feliz. Seguidos mais alguns passes, os membros de Thaísa tornaram-se flexíveis, um rubor leve tingiu suas faces pálidas e uma respiração calma e profunda logo demonstrou que ela tinha adormecido. Agradeço-lhe, Deus, por ter me dado forças para reparar o meu crime. Murmurou ele, retirando-se do terraço. Não a incomodem, ela está dormindo, disse ele a Werther, quando esta se aproximou vacilante. O esforço despendido fê-lo suar em bicas. A tosse seca sacudia-lhe o corpo, sufocando-se, deixou-se cair na cadeira. O lenço, levado aos lábios, coloriu-se de sangue. Meia hora depois, Dom César levantou-se e retornou ao terraço. Vamos, mas não se mostre a doente, disse para Werther. Thaísa continuava dormindo. Dom César fez mais alguns passes e pronunciou o imperativo. Acorde. A jovem estremeceu, espreguiçou-se e abriu os olhos. A senhora me reconhece, princesa? Perguntou o magnetizador. Claro que sim, Marquês. Por que não deveria reconhecê-lo? Surpreendeu-se Thaísa. Depois, olhando em volta, acrescentou assustada, por que estou aqui? O que isso significa? Chamem Leonide. Nesse momento, o príncipe não se encontra em casa. A senhora ficou muito doente, mas, com o auxílio de Deus, logo se recuperará e tudo dará certo. Agora ouça o meu conselho, durma, alimente-se bem e não faça perguntas, disse Dom César. A boa Werther já não aguentava permanecer como uma testemunha muda. Ela se aproximou da jovem e, chorando de alegria, abraçou-a. Thaísa soergueu-se com a ajuda de Werther e, estendendo a mão ao espanhol, disse em tom alarmado. A julgar pela minha fraqueza, começo a entender o quanto eu estava doente. A sensação que tenho é de acordar de um sono estranho e profundo. Pelo visto, devo a minha recuperação graças ao Senhor. Como posso agradecer-lhe? A senhora não me deve qualquer agradecimento, princesa. Salvando-a, cumpri com a minha obrigação, disse o espanhol, com os olhos turbidos. O senhor também não me parece estar bem, observou Thaísa, enternecida. O que eu tenho, já me sentenciou à morte. Se a senhora vier a saber que não estou mais nesse mundo, reze por minha alma pecaminosa. Agora basta de conversa, durma. Thaísa cerrou os olhos obediente e, passados 2 minutos, uma respiração calma e regular dava sinal de que dormia um sono reparador. Dom César e Werther foram ao quarto anexo. A princesa está a salvo. Ela viverá e se recuperará logo. Eu preciso ir imediatamente. Como? O senhor não quer descansar por uns 2 dias conosco? Não posso. Posteriormente, a senhora irá compreender o porquê. Permita-me lhe dar alguns conselhos e é bom que eles sejam seguidos. Escreva para o príncipe, ou melhor, vá pessoalmente buscá-lo com o filho, mas não diga que a princesa está recuperada. Ao contrário, dê a entender que ela está mal, ainda que a razão lhe tenha voltado, e que ela deseja ver o marido e o filho. Cuide para não trazer Rafaela, sua presença aqui poderá ser prejudicial. Quando retornar, tome a criança aos seus cuidados, é melhor livrá-la da influência da atual tutora. Por fim, entregue, por favor,
esta carta ao príncipe, mas só quando ele estiver aqui. Guarde-a bem, pois é um documento muito importante. E agora, adeus. Vou mandar atrelar os cavalos para o senhor. Agradeço, mas a minha carruagem me espera embaixo. Alguma coisa na fala de Dom César, o seu tom sério talvez, deixou Werther inquieta. Uma vaga mas terrificante suspeita se lhe assomou quanto a Rafaela, de quem nunca gostara, nutrindo-lhe uma desconfiança instintiva. Durante alguns dias, Thaísa, literalmente, só comia e bebia. O organismo depauperado parecia insaciável. Assim, certa manhã, sentindo-se bastante forte, ela quis saber de sua fiel governanta o que lhe acontecera. A última narrou a Thaísa, com as devidas precauções, a história de seu mal, descreveu-lhe o sofrimento do príncipe, o seu amor pelo filho, do qual não quis se separar. A princesa, chorando de alegria e comoção, expressou a vontade de ver o quanto antes possível o marido e o filho. Thaísa quis telegrafar para Petersburgo. Werther, entretanto, prontificou-se a buscar pessoalmente a criança, que não confiaria a mais ninguém. Ela, porém, absteve-se de falar à princesa sobre as suas suspeitas, tampouco da conversa estranha de Dom César. Deprimido, o príncipe aproximava-se da propriedade. Durante a viagem, Werther comentou que, a seu ver, a princesa tinha melhorado um pouco, pelo fato de ter-lhe voltado a razão, ainda que não tivesse certeza da real situação de seu estado, uma vez que o médico não vinha mais ao castelo, desenganado da cura de Thaísa. Ela falou também do Marquês Gonzales, responsável pela melhora da princesa, que lhe disse para chamar o príncipe com o filho, e não comentar mais nada além daquela recuperação dela. A melhora repentina da saúde da esposa, de cuja iminente perda ele estava conformado, perturbou o príncipe. Todos os seus projetos de uma nova vida com Rafaela estavam desmoronando, colocando em uma situação extremamente enganosa em relação às duas mulheres, se é que Thaísa sairia viva. Pobre mulher! É claro que Leonid Dmitrievich não desejava a sua morte. Ele se sentia feliz perto dela e a amava sinceramente. Mas será que algum dia ela iria se recuperar daquele terrível padecimento? Duas imagens contrastantes assomaram-se em sua mente, o cadáver meio vivo e de olhar mortiço de Thaísa, tal como ele a vira na última vez, e a figura cheia de vida de Rafaela. O príncipe suspirou e passou a mão pela fronte, como que tentando afugentar pensamentos penosos. A despeito de tudo, ele estava decidido a fazer todo o possível para tornar a esposa feliz, se ela saísse viva. Em sua última visita, o castelo com suas janelas e stores abaixados, mergulhado em silêncio lúgubre, produziu-lhe uma péssima impressão. Agora tudo parecia diferente. Suas janelas em toda a fachada estavam escancaradas, o balcão estava decorado por flores e, no pequeno terraço, a prataria e o cristal guarneciam a mesa de refeições, rodeada pela criadagem azafamada. Tudo testemunhava que a jovem ama despertara do pesadelo que lhe agrilhoara a alma. O príncipe desceu da carruagem e, com passadas meio impacientes, acompanhou a ama de leite e Werther, carregando seu filho em meio a rendas. Já no terraço, Leonid Dmitrievich estacou atônito. Thaísa, de pé diante dele, parecia tão encantadora como antes. Um leve rubor tingia suas faces emagrecidas, seus olhos serenos, repletos de amor e felicidade infinita, fitavam o marido. Thaísa, minha adorada, como estou feliz em vê-la boa! Exclamou o príncipe, cingindo a esposa nos braços. Percebendo seu esgotamento físico por causa da emoção, o príncipe a fez sentar no sofá. Tomando de Werther o filho, ele o colocou no colo da mãe, dizendo: Você ainda não viu o nosso Anatoly. Olhe que beleza de menino. Ele é seu retrato vivo. Observou Thaísa, cobrindo a criança de beijos. Quando as emoções iniciais serenaram, o príncipe falou da incrível devoção de Rafaela cuidando de Anatoly. Ele já não se lamentava por seus esponsais frustrados. A proximidade de Thaísa lhe devolvia aquela paz harmônica, que regia a sua vida afetiva com ela. O quanto fui injusta com a pobre Rafaela! Lamentou-se ela. Corrigirei o meu erro, serei para ela uma verdadeira irmã. Ela me ajudará a educar Anatoly. Extenuada com as emoções vividas nesse dia, a princesa deitou-se cedo, mas,
até que o sono profundo não lhe cerrasse os olhos, seu olhar não se despregou do filho, dormindo no berço ao lado de sua cama. Assim que Werther se convenceu de que Thaisa estava dormindo, ela pegou a carta de Dom César e a levou ao príncipe, sentado na sala de estar. O que poderia me escrever o marquês? Surpreendeu-se Leonid Dmitrievich, pesando na mão um pequeno pacote. O marquês me disse que era um documento importante. Neste caso, ele deve estar pedindo um empréstimo, gracejou Leonid Dmitrievich. Ele não poderia ter escolhido uma oportunidade melhor. Eu lhe daria o seu peso em ouro por ter curado Thaisa. Quando a governanta saiu discretamente, o príncipe abriu a carta e leu o seguinte. Príncipe, as páginas desta carta contêm a confissão de um moribundo, cujos dias estão contados. Escrevo, em parte, para aliviar a consciência e, em parte, para me vingar. Antes de mais nada, não sou nenhum Marquês Gonzales, senão um pobre aventureiro, dotado pela natureza de um poder nefasto, chamado de hipnotismo. Chamou-me para cá o agiota Conrad, avô de Rafaela, para realizar um trabalho escuso. Mas, antes, gostaria de fazer um relato sobre Rafaela, filha ilegítima da minha amaziada, a cortesã Teresa, ex-amante do conde Argunov. Teresa foi justamente a mulher responsável pela morte da primeira esposa do conde. Seguia-se, então, uma descrição detalhada da vida de Rafaela com os acrobatas e as suas aventuras escandalosas em Berlim. O espanhol ironizava que, para aquela hábil dançarina de cabo, as façanhas de sonambulismo eram coisa de ser criança. Não foi à toa que os seus colegas de circo deram àquela criatura perigosa o apelido de Cobra Capela, cuja picada era mortal. Narrava-se depois a intriga diabólica, cujo objetivo era conquistar o coração e a mão do príncipe, por quem Rafaela estava perdidamente apaixonada. Em seus propósitos maiores, ela nem sequer hesitou em matar o marido, envenenando-o pessoalmente. Como prova daquilo, Dom César deixava com a carta um pequeno frasco com o vinho que sobrara no copo do conde, preservado para constituir a evidência material do crime. Livre do conde, Rafaela exigiu que ele, usando de poderes hipnóticos, turvasse a mente da princesa, levando à morte, para tomar-lhe o lugar. Movido por cobiça e penúria, cumpri suas ordens, prosseguia Dom César, ainda que parcialmente, dominado que fiquei pela paixão insana à cobra, querendo-a para Niim. Com esse objetivo, concentrei toda a minha força para evitar que o Senhor se apaixonasse por ela. Mas Deus puniu-me pelos pecados. O poder que eu exercia sobre os outros, não pude reverter em proveito próprio. Todos os meus esforços em sugerir a Rafaela um amor por mim se mostraram infrutíferos, eu não consegui subjugá-la à minha vontade. Foram vãs as tentativas de conquistar aquela criatura estranha, aparentemente dócil, mas mais resistente que o aço. Estava derrotado. Descrevia-se, em seguida, a armadilha em que ele foi pego, os nomes e os endereços de Trembellini e Rupert Knopf, testemunhas do passado turbulento de Cobra. Tenho certeza de que essa serpente não mais morderá alguém, assim finalizava o espanhol a sua longa confissão. Pálido, aniquilado, banhado por suor frio, o príncipe terminou a leitura da terrível carta, revelando-lhe aquilo de que ele escapara. Agora ele compreendia perfeitamente a química da luxúria, exalada por aquela flor do sorvedouro, alçada inopinadamente à luz do dia pelo conde. Por esse ato inconsequente, ele pagou com a vida. Seria também o fim de Thaisa, se não fosse a sede de vingança do magnetizador. E se ele a houvesse desposado? Sem dúvida, o pequenino Anatoly também teria a mesma sorte da morte lenta e estranha, como a do avô. Um arrepio gelado percorreu a espinha de Leonid Dmitrievich. Ele se persignou e agradeceu a Deus por ele tê-lo salvo daquele espírito do mal. Com a mão trêmula, levantou o frasco que caíra no chão e o trancou junto com a carta na gaveta da mesa. Andando nervosamente pelo quarto, perguntava-se o que fazer. Como proceder com aquela viúva perigosa, legada do conde? A proximidade daquela serpente, pronta para dar o bote, significava um risco para a esposa e o filho. Entregá-la às mãos da justiça, significava expor ao escândalo público toda a família e as suas próprias faltas. Após pesar tudo, o príncipe resolveu abrir-se com Thaisa. Que ela decidisse a sorte da madrasta.
Sua intenção inicial era dar mais algum tempo para conversar com a esposa, até que ela ficasse mais forte. Mas transportada pela felicidade, tal qual pelo elixir da vida, a jovem recuperava-se a olhos vistos e tão forte e saudável, que, já no dia seguinte, ele não conseguiu conter a sofreguidão que o oprimia, e contou, com as devidas omissões, todos os fatos. O descobrimento da verdadeira causa da morte do pai foi um choque. Só no dia seguinte, a jovem se acalmou o bastante para discutir com o marido o que eles fariam com Rafaela. Eu, particularmente, não pretendo denunciar os crimes daquela mulher, já que toda a imundície virá à tona com a investigação, envolvendo o meu pai e o nome carregado pela minha desditosa mãe, disse Thaísa enxugando as lágrimas. A condenação a trabalhos forçados da desprezível víbora não pode ressuscitar meu pai, de que adianta uma simples vingança? Tremo só de pensar em testemunhar nesse processo vergonhoso. Não haveria como obrigá-la a deixar definitivamente a Rússia. Receio que ela trame algo contra nós. Creio que podemos obrigá-la a desaparecer daqui e tomar certas medidas que a desestimulem a nos fazer mal, observou o príncipe. Nesse caso, readquira dela a casa que pertencia ao meu pai. Quero-a como recordação. Pegue a importância necessária com o meu procurador. Está bem, que seja assim como você quer. Amanhã eu parto para resolver tudo. Assim que eu tiver a certeza de que a víbora foi para o exterior, venho buscá-la com nosso filho e voltaremos para Petersburgo. Não descansarei, enquanto vocês ficarem longe de mim. Capítulo 20. Quando o príncipe chegou a Petersburgo, soube que Rafaela havia voltado de Shuvalovo algumas horas antes. Leonid Dmitrievich decidiu vê-la imediatamente. Que tamanho de vela devo acender a esse pândego por ter ele me resgatado de sua ilustre esposa? Pensou ele, cruzando o corredor que unia os seus aposentos com os do conde falecido. Rafaela estava em seu boudoir, bela e faceira, examinando as compras que acabara de fazer. Com a entrada do príncipe, a jovem correu para ele de braços abertos e perguntou, em tom preocupado, como está a saúde de Thaísa. De súbito, ela parou empalidecida. Leonid Dmitrievich parecia não ter notado os braços estendidos e a mídia com olhar sombrio e cintilante, cheio de desprezo. Mas Rafaela não se embaraçava fácil. O que significa o seu comportamento e sua cara de poucos amigos? Inquiriu ela, franzindo soberbamente o senho. Significa, condessa, que o seu falso marquês me mandou uma carta, denunciando todos os seus delitos, respondeu o príncipe, trancando ambas as portas do boudoir. Rafaela ficou branca e recostou-se na mesa para não cair. Sua cabeça girava e parecia que aos seus pés se abrira um precipício insondável. Oh, vejo que a minha descoberta causou mais abalo aos seus nervos do que a própria morte de seu infeliz marido, que, desgraçadamente, tirou-a da sarjeta. Mulher decaída, assassina. Tentou matar uma mulher inocente para ocupar-lhe o lugar, atrevendo-se a fazer parte de uma família nobre e macular seu nome com delitos criminosos. Graças a Deus, sua máscara foi arrancada e a senhora está prestes a ser condenada a trabalhos forçados. Entregá-la-ei à justiça, compreende? Não me faltam provas para tanto. Lívida, lábios azulados, sacudida por tremor nervoso, ouvia Rafaela as palavras cruéis e sarcásticas do príncipe, cujo rosto revelava todo o horror e o nojo que lhe sugeria a criminosa. Aos seus olhos, ela não passava de um réptil, chutado para a lama de onde saíra. A condessa ouvia sem se mover ou dizer qualquer palavra. O seu olhar imóvel e anuviado parecia ter se pregado no príncipe. Devido à intensa tempestade que se desencadeara em sua alma, Rafaela parecia petrificada. Ela se sentia uma utilidade atirada na lama, e tudo isso no momento glorioso em que julgava ter conquistado o seu homem e a riqueza. Jamais ela odiara tanto Leonid Dmitrievich como naquele momento, quando o seu olhar, as suas palavras, ou seja, tudo evidenciava que o seu poder sobre ele estava irremediavelmente perdido. Em um esgar rouco, meio gemido, meio esconjuro, ela se deixou cair na cadeira próxima e agarrou a cabeça com as mãos. Cerca de 1 minuto, o príncipe ficou olhando calado para ela. Mesmo naquela hora, Rafaela estava bela, de uma beleza marmórea da níobe viva, um tanto estranha.
Na pequena boca purpúrea, repousava a expressão de sofrimento e desespero inexprimível. Mas o príncipe já se havia curado de seu enlevo. Recomponha-se. Ainda não terminamos, o que eu tenho a lhe dizer provavelmente será de seu agrado, disse Leonid Dmitrievich, aproximando-se de Rafaela. Para sua sorte, a senhora carrega legalmente o nome do conde. Infelizmente é impossível submetê-la ao merecido castigo, sem tornar pública uma infinidade de atos e delitos vis com que a senhora cobriu o nome dos Argunov, revelando sua origem obscura e passado dissoluto. Por respeito à memória do pai morto, a minha esposa, sua segunda vítima, e eu decidimos nos calar, desde que a senhora não torne a aparecer na arena da sociedade, e, depois que deixar a Rússia, não cruze o nosso caminho. Para que a miséria não a obrigue a matar e roubar, nós lhe deixamos todo o patrimônio do conde, inclusive a casa, que a minha esposa comprará da senhora. Amanhã a senhora assina o contrato e recebe o dinheiro. Depois, terá um prazo de 2 dias para pôr os negócios em ordem e fazer as malas. E assim, espero não vê-la nunca mais. À medida que o príncipe falava, Rafaela se endireitava, como que renascendo para uma vida nova. Continuaria livre e rica, todos se calariam de seus crimes. Nem tudo estava perdido. Os mais ardilosos planos de vingança e novas intrigas fervilhavam em sua alma imoral. Somente uma coisa, em sua excitação, ela não levou em conta, ou seja, a de que seus pensamentos se espelhavam tão claramente em seu rosto, que o príncipe lhes entendeu o sentido. Está bem, eu concordo em desaparecer daqui para sempre, apressou-se a dizer a jovem. Leonid Dmitrievich sorriu sarcástico. Não depende da senhora concordar ou não com alguma coisa. Deve simplesmente obedecer às minhas ordens e abençoar sua vítima generosa, que a deixa ir embora, antes que os seus braceletes de ouro, ataviando as mãos delicadas, sejam substituídos por braceletes de ferro. Tratando-se de uma pessoa perigosa e sem escrúpulos como a senhora, tenho de tomar certas precauções. A senhora terá de assinar uma confissão completa de seus crimes, cujo texto eu ditarei. Esse documento, assim como as outras provas, ficarão guardados em lugar seguro. Uma pessoa de nossa confiança acionará a polícia, se alguém da família tiver morte súbita ou misteriosa, ficar estranhamente adoecido ou se, em nossa casa, acontecer algo de anormal. Assim, queira se sentar e escrever a confissão que eu quero. Eis a pena e o papel. A exigência de assinar a confissão, que lhe iria restringir significativamente os apetites sanguinários e a deixariam à mercê do príncipe, deixou Rafaela possessa de fúria. Uma névoa sanguinolenta turvou seus olhos, dos lábios, emergiu uma espuma amarela. Ela queria falar, mas lhe faltava o ar. Sem conseguir se controlar mais, ela pôs-se a rasgar a gola do vestido, seu aspecto, digno do apelido de cobra-capela, causava calafrios. O príncipe, porém, não tinha a intenção de esperar pelo desfecho da cena. Rispidamente, preveniu-a de que se ela não escrevesse a confissão de imediato, ele passaria o caso para a justiça, por mais que isso fosse duro para Thaísa. A ameaça teve efeito. Tremendo feito vara verde, rosto pálido, salpicado de manchas vermelhas, Rafaela pegou a pena e pôs-se a escrever o que lhe ditava o príncipe, confessando ter envenenado o marido e ter contratado o falso Marquês Gonzales para matar Thaísa. Depois de assinado o papel, o conde o leu e guardou no bolso do uniforme. Só lhe falta agora arrumar as coisas. Amanhã, às 3 horas da tarde, esteja no cartório de Mikhailov. Lá, a senhora assinará o contrato de venda da propriedade Adrianóvica e receberá o dinheiro. Depois, só lhe restará despedir-se da Rússia. Sua representação no papel de uma dama de Altaroda deixou-a inebriada. Seja mais cuidadosa no exterior. Sem dignar a jovem nem sequer com um olhar, Leonid Dmitrievich deu as costas e saiu. Uma verdadeira crise de cólera apoderou-se de Rafaela assim que ela ficou sozinha. Ela rolava pelo chão, arrancava os cabelos, mordia os móveis, só a perda dos sentidos pôs um termo àquele desvario. Felizmente para Rafaela, ninguém da criadagem se atreveria a entrar no boudoir, salvo a arrumadeira, que ficara em Chuvalovo. Quando Rafaela recuperou os sentidos, sua cabeça estava vazia e ela se sentia alquebrada.
A muito custo, a jovem conseguiu chegar até a poltrona perto da janela, para tentar juntar as ideias. Junto ao portão do prédio, ela viu parar um cabriolé, do qual saíram dois homens, em quem reconheceu Trembellini e Rupert Knopf. Os dois entraram na casa. Rafaela, inutilmente, alimentou as expectativas de que eles fossem sair rápido. Mas, aparentemente, foram recebidos pelo príncipe. Rafaela não se enganara. Leonid Dmitrievich recebeu cordialmente os dois artistas. Estes disseram terem sido enviados por Dom César para relatarem o que sabiam do passado de Rafaela Conrad, apelidada de Cobra Capella, agora conhecida como Condessa Argunova. O príncipe ouviu, pediu-lhes para escrever o depoimento, recompensou-os generosamente e dispensou-os. Ambos pareciam ter ficado muito satisfeitos, assegurando que se fosse necessário testemunhariam contra Rafaela. A visão de seus antigos companheiros enfureceu Rafaela. Desejos mais insólitos fervilhavam em sua mente. Ela queria se enforcar, atirar-se no rio ou pela janela, mas a sede de vingança era maior. Foi então que ela se lembrou do avô. Ele saberia aconselhá-la naquela hora crítica. O velho, provavelmente, estaria em Petersburgo, pois informado da sobrevivência do espanhol prometera, na carta, voltar logo. Rafaela lavou o rosto, arrumou o penteado e trocou de roupa. Na rua, ela contratou um cocheiro para levá-la ao avô. Conrad estava em casa. Ele parecia estar aguardando por ela e ouviu calmamente sua narração dos últimos acontecimentos. Vendo toda aquela exacerbação de Rafaela, ele disse, sacudindo os ombros. Imaginava-a mais forte, Rafa. Tão logo eu soube que o maldito espanhol escapara, avaliei o perigo e tomei as necessárias medidas. Vendi a casa e todos os meus bens, estou pronto a deixar esse lugar desgraçado nem que seja agora. Aliás, a culpa foi minha. Eu devia ter-lhe aplicado mais golpes com o punhal, mas como ele me pareceu morto, não quis sujar o chão de sangue. Esqueci-me de que podia tê-lo asfixiado com as mãos. Que pena, vovô, se você tivesse asfixiado aquela víbora, não estaríamos perdidos. Perdidos? Ora, você deve estar delirando, perdidos com a sua beleza e patrimônio. Com seu nome e título, você arranja fácil um outro marido, um príncipe. O mundo é grande, você poderá morar onde quiser. Se aquele idiota quer que você parta, vá o mais rápido que puder, antes que ele se arrependa. Vou lhe dar o endereço de um homem que lhe comprará todos os haveres. Não se esqueça de levar os brilhantes. Você tem razão, vovô. Hoje mesmo tentarei vender tudo. Amanhã vou tirar o passaporte estrangeiro e viajarei para Viena. Vou ver minha mãe, descansarei por lá e depois decidirei o que fazer. Excelente ideia. Vou com você, avise-me do horário do trem. No dia seguinte, Rafaela vendeu para um judeu todos os haveres do conde, cavalos, carruagens, móveis, praia, obras de arte, entre outras coisas. Recebeu o dinheiro à vista. Ficou combinado que o comprador retiraria os bens adquiridos 3 dias mais tarde. Rafaela se preparava para buscar o passaporte e depois passar no notário, quando lhe entregaram um envelope do príncipe, já com o passaporte pronto. A jovem amassou furiosa o envelope e o atirou para um canto. Que impaciência sua de livrar-se dela, patenteando que ela não passara de uma diversão passageira. Oh, como ela o odiava! A vingança seria doce. Rafaela passou a noite em seu boudoir. Naquele silêncio e solidão, agitando-se no quarto feito um tigre enjaulado, a exasperação do revés consumia-a sobremaneira. A fúria e o desespero por ter perdido a posição ilustre e o amor do príncipe maceravam-lhe o coração. Um amor simplesmente não correspondido seria bem melhor do que o modo com que ele a tratava. O que ela construíra para se desmoronou, era necessário recomeçar tudo de novo. Seus desígnios criminosos deram em nada, desmoralizada e humilhada, de pés e mãos atados, ela seria banida. Thaísa estava viva e recuperada, esta informação ela recebera de um dos criados do príncipe, fruindo da ventura de possuir o homem que ela, Rafaela, amava. Ou seja, Thaísa saiu-se vitoriosa e, em seu júbilo arrogante, dava-lhe de esmola a liberdade, não por interesse dela, Rafaela, mas para salvaguardar a reputação dos Argunov.
Com um gemido rouco, Rafaela se atirou no sofá e cobriu o rosto com as mãos. Só de pensar no triunfo de Thaísa, na felicidade escapando, um verdadeiro furor revolvia-se na alma indisciplinada e concupiscente da jovem. Das profundezas lúgubres daquele coração, foram assomando-se todos os gênios malévolos do ódio, vingança e desprezo pelas leis divinas e humanas, sussurrando conselhos pérfidos à sua aprendiz obediente. Quando, finalmente, Rafaela se empertigou altiva, em seu rosto lia-se uma decisão diabólica e firme. Com o olhar flamejante, sentou-se à escrivaninha e escreveu-lhe longa carta a Thaísa, descrevendo minuciosamente o seu relacionamento íntimo com o príncipe. Cada palavra era meticulosamente calculada para ferir os ciúmes, o amor próprio e a dignidade de esposa. A carta finalizava com os dizeres de que, quando Thaísa a recebesse, o príncipe já estaria morto e, quanto à forma da morte, ela só saberia no dia do enterro. Após selar e endereçar a missiva, Rafaela foi ao vestíbulo e colocou-a sobre a mesinha de correspondência. Todas as cartas seriam levadas ao correio na manhã do dia seguinte. Essa prática foi introduzida pelo conde, que escrevia praticamente todas as noites. Ato contínuo, a condessa foi ao antigo gabinete do marido, onde pegou um estilete italiano. Escondendo-o nas dobras do vestido, Rafaela atravessou rapidamente o corredor que levava à parte dos aposentos de Thaísa. Cega de ódio, ciúmes e fúria incontrolável, ela decidira matar o príncipe, mesmo se arriscando, só para não deixá-lo para Thaísa. Rafaela sabia que o príncipe tinha retornado às 10 horas e depois não saiu mais. Eram cerca de 3 horas da madrugada e o príncipe, provavelmente, estaria dormindo, sua morte só seria notada de manhã. Porém ela estava enganada, sua cama vazia nem sequer estava amassada. Pela porta entreaberta do gabinete, a condessa viu o príncipe sentado de roupão à escrivaninha, escrevendo algo. A luz do abajur rosa realçava suas madeixas negras e o perfil fino e soberbo. Rafaela estacou estremecida. Por alguns instantes, a paixão e ódio se enfrentaram, mas este último triunfou. O perigo de acabar nas mãos da justiça por um novo homicídio, e perder tudo, perdia sua relevância, dado o ódio violento que lhe enchia o coração. Antes morrer com ele do que deixá-lo a rival odiosa. Thaísa haveria de arrepender-se por ter ficado boa e chorar as lágrimas da viuvez por ter frustrado seus planos. Ainda que ela sacrificasse a sua própria vida, valeria a sua vingança. Ela não deixaria a Thaísa nada além de seu título de princesa, conspurcado pela certeza de que, apesar de sua beleza, origem e posses, o príncipe entregou-se a ela, Rafaela, tornando-se seu noivo com a rival ainda viva. Como uma lagartixa, Rafaela deslizou em direção da escrivaninha e ergueu o estilete. Mas o ouvido aguçado de Leonid Dmitrievich captou o farfalhar do vestido de seda. Ele se virou surpreso e mal teve tempo de desviar o corpo para trás na tentativa de evitar o golpe mortal. Não obstante, o estilete pegou seu ombro. Ao mesmo tempo, o príncipe agarrou firmemente a mão da jovem que, debatendo-se feito pantera, tentava atingi-lo novamente, revelando uma força insuspeitada para aquela criatura frágil e delicada. Apesar de ferido, Leonid Dmitrievich levou vantagem. Finda uma luta de cerca de 2 minutos, ele arrancou o estilete de Rafaela, derrubou-a no chão e segurou-a deitada no tapete. Desprezível! O que eu lhe fiz para você tentar me matar? Bem, a minha paciência se esgotou. Que a justiça apare suas garras e lhe arranque as presas, sua víbora maldita. Segurando Rafaela com uma mão, ele procurou pelo interruptor de luz. Por que eu quero matá-lo? É porque o amo perdidamente, mas o destino voltou-se contra mim, gritou Rafaela, em voz rouca. Os seus lábios tremiam e o corpo se sacudia. Todos se curvaram à minha beleza. Prosseguiu ela. Somente você é ingrato e insensível. Passei por todos os obstáculos só para pertencer-lhe legalmente. Dê-me o estilete. Eu o cravarei no meu peito e colocarei um termo à minha existência arruinada e humilhada. Sua voz cortou-se, ela caiu no tapete, fechou o rosto com as mãos e desfez-se em pranto convulso. Perplexo e embaraçado, esquecendo do ferimento, o príncipe mirou aquela criatura perigosamente sedutora, jazendo aos seus pés.
O horror e a piedade nele se enfrentavam. Era o amor, inspirado por ele, que induzira para o ato insano aquele ser selvagem e luxurioso, que crescera fustigado pelos açoites, à mercê das tentações e perigos que espreitam a juventude e a beleza. Aquela mulher criminosa mal completara 20 anos. Após um silêncio oprimente, o príncipe guardou o estilete na gaveta da escrivaninha e, aproximando-se da jovem, fê-la levantar-se. Volte a si, Rafaela, e não ponha tudo a perder. Disse ele, sem raiva. Não posso condená-la, pois você pecou por amor a mim. Perdoo o seu ato. Ninguém saberá o que aconteceu esta noite. Vá embora daqui, conforme foi combinado. Você ainda é uma criança e já está na iminência de ser condenada a trabalhos forçados. Logo você se esquecerá de mim e começará uma vida nova. Tente melhorar e se redimir com um arrependimento sincero. Caso contrário, seus crimes deixarão um rastro de sangue e você será alcançada pela ira da Nêmesis divina. A providência já lhe provou que sabe salvaguardar os inocentes. Rafaela ouvia-o com expressão de desespero lúgubre no rosto. Subitamente, ela se pôs de joelhos e, com um gesto impetuoso, abraçou-se ao príncipe e balbuciou em voz entrecortada. Mate-me, Leonide, com a mesma arma que ousei erguer contra você. A morte redimirá meus pecados, vinda de sua mão, ela será branda e agradável. Rafaela jogou a cabeça para trás, seus cabelos, que se desprenderam durante a luta, emolduraram em auréola dourada seu rosto pálido, apenas animado por olhos esverdeados, a arderem em chama febricitante e fitando o príncipe com uma expressão de desespero indescritível. Acabemos com essa cena, Rafaela. Ela é cruel e dispensável, disse em tom cansado Leonide Dmitrievitch. Você sabe perfeitamente que eu não posso matá-la, da mesma forma como não posso amá-la. Entre nós está Thaísa e o espectro de seu marido. Se você realmente me ama, vá embora sem escândalos, por respeito ao nome que carrega. Eu a perdoo em memória daquelas horas em que você me pertenceu e que eu a amei, ainda que com sentimento impuro, mas amei. Não me obrigue a tomar outras providências. Vá, e que Deus a ajude a merecer o perdão dos céus. Rafaela nada respondeu. Por cerca de 1 minuto, ainda permaneceu de joelhos, recostando a cabeça no príncipe. Em seguida, agarrou a mão dele e a premeu contra seus lábios incandescentes. Pondo-se rapidamente de pé, saiu correndo do quarto. Leonide Dmitrievitch ficou algum tempo imóvel e pensativo, depois trancou a porta e só então reparou que seu braço estava sangrando. Ao tirar o roupão, verificou um ferimento longo, mas não profundo, estendendo-se do ombro ao braço. O príncipe aplicou uma compressa fria no ferimento e mandou o mordomo chamar um cirurgião conhecido que morava na vizinhança. O médico veio imediatamente e fez um curativo. O ferimento não era perigoso, pois o corte limitou-se à carne, sem atingir nenhum osso. Ele assegurou ao príncipe que o corte cicatrizaria em alguns dias, surpreendeu-se de ver como o paciente pôde ter se arranhado tanto. Fui mordido por uma cobra, pilheriou Leonide Dmitrievitch, rindo. De manhã veio Kira, ela estava preocupada com Rafaela pelo fato de que a jovem saíra por algumas horas e, em 2 dias, ainda não voltara. Ela encontrou o irmão de Tipóia e quase desfaleceu de horror, quando soube de toda a verdade. No dia seguinte, mal o médico deixou a casa do príncipe, após lhe fazer um novo curativo, a este entregaram o cartão de Hugo Rechberg, que suplicava ao príncipe conceder-lhe alguns minutos. Leonide Dmitrievitch gostava do jovem pintor e o respeitava. Achando que Hugo tivesse algum pedido importante, o príncipe ordenou que ele fosse levado a seu gabinete. O aspecto perturbado de Hugo confirmava aquela suposição. Qual não foi a surpresa do príncipe, quando soube que o jovem viera só para perguntar o motivo da repentina saída da condessa e da venda de todos os seus móveis, que, naquele minuto, estavam sendo carregados. Terá o senhor algum motivo para se interessar pelos assuntos da condessa? Seja sincero e esteja certo da minha discrição, disse o príncipe, após 1 minuto de reflexão. Sim, tenho. Ela é minha noiva e prometeu casar-se comigo, assim que terminasse o prazo do luto, respondeu Hugo, nervoso. Eis mais uma vítima daquela megera. Mas, por que ela daria falsas esperanças a esse pobre jovem?
Pensou Leonid Dmitrievich. Estendendo a mão ao pintor, ele acrescentou: sente-se, meu amigo, e procure ouvir calmamente o que acho seja meu dever confiar-lhe, ainda que isso seja um segredo de família. Talvez a minha sinceridade possa lhe ajudar a esquecer a mulher fatal, que se permitiu um jogo tão cruel e leviano com o senhor. Em palavras resumidas, mas nada omitindo, o príncipe contou ao pintor a terrível intriga de Rafaela, que quase dera certo. Falou ao jovem da paixão dela por ele, principal causa de todos os seus delitos. O senhor pode se felicitar por ter escapado daquela coquete. Apesar de sua beleza, ela é uma criatura pérfida, cruel e perigosa, uma verdadeira cobra-capela, cuja picada é mortífera, concluiu Leonid Dmitrievich. Hugo ouvia sem interromper o príncipe. Ele estava pálido feito um pano branco, ao redor de seus olhos formaram-se círculos escuros, seus lábios tremiam. Mal o príncipe terminou de falar, Hugo pendeu a cabeça desfalecido. Quando Hugo voltou a si, o príncipe, imensamente preocupado, tentou confortá-lo e o convidou a passar alguns dias no castelo de Rodenberg, para se recuperar do terrível golpe, em um ambiente de amigos. Hugo agradeceu, mas declinou do convite. Voltando apressado para casa, mergulhou em pensamentos tristes. Seu semblante anteriormente alegre e franco adquiriu uma imobilidade estranha, nos seus lábios, repousava uma severa prega de amargura. Cerrando os punhos, resmungou: então é assim, não passei para você de um simples brinquedo e passatempo. Ou apenas lhe servi para um propósito desconhecido e ignóbil. E você acha que pode me descartar a qualquer hora? Não, cobra-capela, retribuirei sua picada com a picada. Hei de achá-la e você pagará caro por brincar com os meus sentimentos. 3 dias depois, ainda um pouco debilitado por causa do ferimento, o príncipe viajou para o castelo de Rodenberg, impaciente que estava para ver a esposa e o filho. Ele não avisou Thaisa de sua ida, querendo fazer uma surpresa. Qual não foi a sua estupefação ao presenciar 2 criados carregando malas no interior da carruagem atrelada. O príncipe informou-se com o criado qual o motivo daquilo e soube que a princesa estava de saída para Petersburgo. Cismado, ele apressou-se em entrar. Teria Thaisa sabido de seu ferimento. Mal Leonid Dmitrievich CB pôs os pés na primeira sala de estar, viu saindo do quarto anexo Werther e Thaisa, pálida e nervosa. Ao topar com o príncipe, a governanta soltou um ai e recuou, como que assombrada por um fantasma. Thaisa perdeu os sentidos. Assustado, sem entender nada, Leonid Dmitrievich deitou a esposa no sofá. Enquanto as criadas a faziam voltar a si, Werther, já mais calma, contou ao príncipe que um dia antes viera uma carta de Rafaela, dizendo, entre numerosas injúrias, que, quando esta fosse lida por Thaisa, o seu marido já não estaria vivo. Essa última perfídia de Rafaela excedia todos os limites e desencadeou em Leonid Dmitrievich CB um verdadeiro acesso de fúria. Quando Thaisa se recuperou, abraçou-se ao marido e sussurrou: graças a Deus, você está vivo. Só um monstro em forma de gente poderia urdir uma vingança assim. Sim, querida, como você vê, estou são e salvo, apesar do atentado ter existido. Parece que para culminar o ato ignóbil ela lhe escreveu uma carta caluniosa. Você pode me mostrá-la? Fúria e vergonha assaltavam o príncipe, ao percorrer as linhas que narravam suas aventuras com a condessa. Juro-lhe, Thaisa, isso é mentira e calúnia. Oh, maldita cobra, se soubesse, não teria dado liberdade a ela. Gritou ele, tremendo de ódio. A princesa fitou-o com olhar enuviado e melancólico e balançou a cabeça. Vamos esquecer de tudo, já que Deus, em sua misericórdia, conservou-nos salvos. E você, Leonid, não se justifique e, sobretudo, não minta. Apaguei o passado e não quero que você me faça um relatório dele. O importante é que você está vivo e temos de pensar no futuro. Ademais, temos um filho por quem, por amor, devem ser esquecidas todas as desavenças e amarguras. Thaisa sorriu melancolicamente e acrescentou, repousando a cabeça no ombro do marido. Não quero ser tão severa com você, como foi a minha mãe com o meu pai. Você, por sua vez, não será tão leviano como ele. Está bem?
Emocionado e meio constrangido, Leonid Dmitrievich apertou Thaísa ao peito, cobriu-a de beijos e jurou fidelidade eterna. Esperemos também nós, junto com Thaísa, que ele mantenha a palavra. Rafaela viajou alquebrada por seus acessos de fúria e emoções vividas. Na fronteira, por ela esperava o velho Conrad. Ambos iriam a Viena, pois a jovem não quis mudar seus planos. Seu desejo era exibir-se à mãe como Condessa Argunova, consorte legal daquele Conde Argunov, seu ex-amante, a quem não soube segurar. Ela não sabia do concubinato de Dom César com a mãe. Durante a viagem, o lenimento de Rafaela era imaginar a fúria de Thaísa e a cena turbulenta em consequência de sua carta. Ela chegou até a pensar na hipótese da separação definitiva do casal. Rafaela ignorava o fato de que sua carta tinha chegado atrasada. A azafama da criadagem, provocada por causa de sua partida, da venda dos móveis, do ferimento do príncipe e outros acontecimentos misteriosos, foi tão grande que os criados se esqueceram por completo da carta e a mandaram só alguns dias depois. Teresa Conrad vivia em um dos subúrbios de Viena em uma grande casa ajardinada. Uma enorme placa anunciava que ali se localizava um restaurante, Momentos Alegres. O restaurante, porém, não passava de um cabaré de má fama, servindo de abrigo a mulheres mundanas. A própria Teresa estava gorda e envelhecida, mantendo-se rosada graças aos cosméticos. Naqueles dias, Teresa estava longe de seus bons humores. Dom César voltara alguns dias antes com uma aparência tão doentia, que ela julgou por bem chamar um médico, cujo parecer foi o de que os dias do enfermo estavam contados. Apesar do ódio que ela tinha pelas escapadas do amante e pelo frequente roubo de suas joias, penalizou-a o estado dele. Seu coração amoleceu por definitivo, quando Dom César a brindou com uma bela soma em dinheiro e narrou as aventuras da filha. O sucesso de Rafaela excitou, na alma da velha cortesã, mais ódio do que alegria. Ela sentiu um profundo desprezo pelos crimes da filha e, intimamente, enaltecia-se por nunca se ter envolvido com Satanás. A vinda inesperada de nossos viajantes causou a Teresa mais estranheza do que júbilo. Ainda assim, ela recebeu o pai com uma expressão de afabilidade oficial. O velho, conforme suas próprias palavras, trouxera consigo todas as suas posses. Ele estava tão idoso e caquético que, sem dúvida, não faria esperar muito pela herança. Ela beijou Rafaela simulando alegria maternal. No íntimo, a vinda da filha era motivo de inveja e ódio. Com que intuito teria vindo? Deixe estar, ela e o seu queridinho papai teriam uma bela surpresa ao se virem frente a frente com sua vítima, que acabou tirando a desforra, obrigando a ilustre condessa a fugir do palco de suas atividades. Que tolice deixarem escapar essa criminosa. Os três encetaram uma conversa, fingindo afeição recíproca. Teresa se ausentou para dar ordens para o jantar. Rafaela foi dar uma volta pela casa e jardim. A jovem estava pensativa. O reencontro com a mãe foi frustrante. Ela a achou muito vulgar e desleixada com a aparência. Até as suas maneiras eram indecentes. Na lembrança, a jovem tinha de Teresa uma imagem diferente. Ela até cogitara em fazer da mãe uma parceira, o que se afigurava chique para uma viúva jovem e nobre. Mas, ao reencontrar a sua genitora, abandonou os planos e decidiu deixar, o mais rápido possível, aquela parentalha comprometedora. Rafaela ficou andando placidamente pelas trilhas de um pequeno jardim isolado. Do lado oposto, um grupo de pessoas jogava, ruidosamente, boliche. De chofre, ela estremeceu e parou petrificada. No interior de um pequeno terraço, toldado por tecido listrado, ela viu afundado na poltrona o seu inimigo mortal Dom César. A visão daquele patife, que a desmoralizou e fez ruir no nascedouro o seu glorioso porvir, desencadeou-lhe uma cólera incontrolável. Não lhe assaltou à mente qualquer sentimento de pena por aquele homem, provavelmente estertorando em consequência do ferimento recebido do velho Conrad. Ela queria matá-lo de novo. Em 2 pulos, Rafaela viu-se no terraço e assomou-se diante do espanhol, não menos perplexo em encontrá-la ali. Maldito! Maldito! Então foi aqui que você veio para dar seu último suspiro, seu calhorda. Sibilou ela, com o olhar flamejante e de punhos cerrados.
Seu pobretão ingrato, eu o vesti como gente e paguei os seus serviços a peso de ouro. E você me retribuiu o bem, traindo-me. E por quê? Porque eu não quis seu amor asqueroso. Como se atreveu, cão miserável, a levantar os olhos para a Condessa Argunova? Sua voz se entrecortou e ela, positivamente, sufocava de ódio. A chuva de ofensas transfigurou o rosto do espanhol, tentando dominar-se, ele riu roucamente e disse: Acalme-se, ilustre condessa. A raiva fará mal a cutis de seu rosto e em nada mudará sua condição vexatória de ser posta na rua pelo príncipe. Vagabunda de cabaré, acrobata, dançarina de cabo, sonâmbula, você era boa para mim e ruim para o príncipe. Todo o corpo esbelto e airoso de Rafaela tremia febricitante pelo violento acesso de cólera. Atirando-se sobre Dom César, seus dedos delgados, mas fortes feito tenazes, agarraram o pescoço do espanhol. Espumando pela boca, ela gritou em voz surda e entrecortada: Você ainda ousa rir? Chegou a minha vez. Sinta só como me agrada o seu amor. Morra, serpente. Eu o asfixiarei com estas mãos que você diz adorar. Antes, porém, devolva-me o dinheiro. Eu o paguei para me servir e ficar calado e não para você soltar a língua e me trair. Já estando por demais debilitado, Dom César sufocava sob as mãos férreas a asfixiar-lhe a garganta, tentando desvencilhar-se inutilmente. Sem dúvida, Rafaela teria perpetrado suas ameaças se, naquele instante, não tivesse aparecido Teresa em companhia de Conrad no terraço. Teresa ouviu as últimas palavras da filha e, feito uma fúria, lançou-se sobre ela. Vagabunda! Assassina! Gritou ela em voz penetrante. Como ousa fazer isso na minha casa? Você quer me envolver com a polícia e desacreditar a minha instituição? Teresa agarrou Rafaela e tentou desgrudá-la de Dom César. Mas, como esta não soltava a sua vítima e o espanhol já começava a rouquejar, Teresa segurou a filha pelos cabelos. Você quer matar o meu amante e lhe tirar o dinheiro ganho honestamente. A condessa virou-se rápida. Ganho honestamente? Não, ele não o mereceu, ele me traiu e tentou me impingir o seu amor asqueroso. Como você se atreve a dizer isso, sua caluniadora desavergonhada? Foi você, vagabunda, que tentou seduzi-lo e, quando ele quis resistir, você tentou matá-lo, rugia Teresa, sufocando-se de ódio. Rafaela soltou uma sonora gargalhada. Eu, a Condessa Argunova, noiva do príncipe Ardagan, é que tentei seduzir esse vagabundo, esse pobretão. Nenhuma culpa tenho se ele me preferiu a uma velha, empanada de maquiagem e obesa como você. Mal Rafaela teve tempo de pronunciar as últimas palavras e sentiu uma forte bofetada na face. Fora de si por causa dessa humilhação, a jovem lançou-se sobre a mãe. Iniciou-se uma verdadeira batalha. As maldições choviam de parte a parte. Deus sabe como teria acabado aquela cena repugnante de agressividade vulgar de ambas as megeiras, se o velho Conrad não interferisse. Com uma força que ninguém poderia nele supor, o velho separou as mulheres, bradando colérico. Vocês estão loucas? Por que criar um escândalo por causa desse cão desprezível, que a qualquer minuto virará um defunto? Você, Rafaela, parece pedir por trabalhos forçados na Sibéria. E você, Teresa, melhor seria não revolver o passado. Tomara que esse canalha não venha a querer morrer agora. Isso seria deveras desagradável, vociferou ele. Em seguida, pegando da mesa um copo com água, o velho correu até o espanhol, estendido no chão, semi-inconsciente. O sangue jorrava-lhe do canto da boca. Enquanto ele cuidava de Dom César, as duas fúrias retomavam o fôlego, trocando palavrões. Bem, agora acho que ele aguenta mais uns 2 ou 3 dias, disse Conrad ao ver que, aos poucos, o espanhol começava a voltar a si. Depois, o diabo lhe carregue a alma. Se ele não tivesse estragado tudo, a nossa pequena Rafaela seria uma rica princesa. Conrad e Rafaela deixaram o terraço, Teresa levou o espanhol ao quarto, endereçando à filha os mais diversos impropérios. Rafaela, furibunda com o acontecido, não quis ficar nem mais um momento na casa da mãe. Mudou-se imediatamente para um hotel e, no dia seguinte, viajou para a Itália. Conrad ficou na casa da filha.
Ele se sentia ali mais à vontade do que junto de sua neta com ares de aristocrata. Quanto a Dom César, este morreu 2 dias depois de uma nova hemorragia na garganta. Epílogo. Passaram-se 3 anos desde os acontecimentos descritos no capítulo anterior. Era um dia maravilhoso em Palermo. Diante do portal da magnífica igreja de São Domênico, perfilavam-se elegantes carruagens. Uma enorme multidão juntara-se, aguardando a saída dos recém-casados, já que àquela hora, no interior da igreja, celebrava-se o casamento de um rico aristocrata siciliano, príncipe Cipião M, com uma jovem viúva, incrivelmente bonita. Entre os curiosos que se apinhavam no pátio estava um homem ainda jovem, magro, e aparentemente mal de saúde. Seus trajes, negligentemente vestidos, eram limpos, os cabelos e a barba apresentavam-se desgrenhados. O brilho febril de seus olhos e um tremor nervoso dos lábios apontavam a sua excitação interior, para a qual, aliás, ninguém dava a mínima atenção. Era difícil reconhecer naquele homem doente o famoso pintor Hugo Rechberg, outrora bonito e elegante, querido e respeitado por aqueles que o conheciam por seu talento e caráter maravilhoso. Entretanto, era ele. 3 anos foram bastante para fazer dele uma pessoa doente, sem esperanças, como costumava dizer Thaisa, que, juntamente com o marido, tentava inutilmente fazê-lo esquecer-se da paixão fatídica e orientá-lo no caminho do trabalho, que poderia proporcionar-lhe algum descanso. Nada, no entanto, ajudava. Para aquele organismo jovem, a picada da cobra capela fora, sem dúvida, mortífera. Seu desejo de reencontrar aquela que o humilhara cruelmente, tirando-lhe a paz e destruindo a sua felicidade, tornou-se tão obsessivo que Hugo era incapaz de qualquer atividade regular. Revelando uma incrível persistência, sacrificando suas economias em viagens sem fim, ele procurava por Rafaela, sem conseguir achá-la em nenhum lugar. Graças a algumas pistas de sua mãe, descobriu o endereço de Teresa Conrad em Viena e, por ela, soube que o velho agiota morrera alguns meses depois da mudança para a Áustria. Quanto à canalha de sua filha, Teresa certificou de que ignorava seu paradeiro. Ainda que debilitado e doente, Hugo não perdia, porém, a presença de espírito e continuava energicamente à busca. Ele apenas se tornava cada vez mais sombrio e sua excitação nervosa aumentava. Finalmente, um acaso colocou-o repentinamente em sua pista. Na época, ele estava em Roma. Vagando pelos jardins da Vila Médici, encontrou um grupo de pessoas passeando, que paureavam animadamente sem lhe dar atenção. Hugo também mal as dignara com um olhar, quando o nome Argunova repentinamente pronunciado o fez estacar e apurar os ouvidos. Uma das damas contou ter conhecido, recentemente em Nápoles, a bela condessa Argunova, vinda ao exterior após a morte do marido. A condessa disse-lhe estar morando em Palermo, noiva do príncipe M, de casamento já marcado. No mesmo dia Hugo viajou para a Sicília. A ideia de que Rafaela, finalmente, fosse lograr incólume o seu objetivo de se tornar princesa, fazia o pintor tremer de indignação e ódio. Hugo estava em Palermo fazia 2 dias. Não lhe foi difícil obter as informações que faltavam. Ele até viu de relance a condessa passando de carruagem com o noivo. Hugo, agora, estava no pátio da igreja. Seus olhos esbugalhados não se desgrudavam da porta, um sorriso de escárnio vagava por seus lábios ao ouvir os sons do canto e do órgão vindos da igreja. Subitamente a multidão se agitou. Da igreja, foram saindo algumas pessoas. Atrás, surgiram os recém-casados. Ele era um homem bem apessoado, de uns 40 anos. Ao seu lado, Rafaela caminhava bela qual um sonho, em seu vestido de rendas caríssimas, com rosas brancas nos cabelos ruivos. Orgulho e triunfo cintilavam em seus olhos esverdeados. Hugo ergueu o braço. Ninguém notou que ele empunhava uma pequena pistola, semelhante a um brinquedo. Subitamente, ouviu-se uma voz rouca e penetrante. Morra, sua cobra, que me humilhou tanto. Que as suas mordidas não prejudiquem mais ninguém. Nesse instante, ouviu-se um tiro. Rafaela, com os olhos arregalados e aimotos, estendeu as mãos para frente e caiu no piso de pedra. Pelo seu vestido alvo, escorria um filete de sangue. Formou-se uma enorme confusão. Todos se lançaram sobre o assassino. Este não opôs qualquer resistência.
Seu olhar, ardendo de ódio, pregara-se na sua vítima. Quando esta foi levada, ele estava inconsciente. Hugo não negou o seu crime. Julgado mentalmente insano por seu comportamento estranho, foi internado em um hospício. Lá, algumas semanas depois, uma tuberculose galopante levou-o ao túmulo. Rafaela só resistiu até a noite, ainda que conseguissem retirar a bala. Quem compreenderia a sua fúria e desespero, ao assomar à sua mente a consciência de ter criado a arma, cujo tiro saiu pela culatra, atingindo-a no clímax de seu sucesso. Hoje ela descansa em Nápoles, no Campo Santo Nuovo, atendendo ao seu desejo expresso em tom de gracejo, o de desfrutar, na morte, da vista maravilhosa para a Campania, Vesúvio e toda a paisagem napolitana. O marido ergueu-lhe um majestoso mausoléu de mármore branco, guarnecido com seu busto, em cuja base uma inscrição descrevia o seu fim trágico e prodigalizava suas virtudes. Os passantes admiravam aquela linda cabecinha e inconformavam-se com sua morte trágica e prematura pela mão de um insano, sem suspeitarem de que, sob aquela lápide enganosa, jazia a perigosa cobra capela, punida pela nêmesis celeste. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.